é que ele desenvolveu a apometria. E agora a gente recomeça aqui. Bom, retomando então nossa conversa com o nosso irmão Barradas, vai falar um pouquinho como é que o Dr. Lacerda começa com esse trabalho. Exatamente. Nós já dissemos que a apometria e Casa do Jardim são irmãs gêmeas, nascem juntas. O fenômeno do desdobramento espiritual através de impulsos magnéticos, coordenado por uma contagem, ele foi descoberto pelo Dr. Luiz Rodrigues, que era um farmacêutico bioquímico de origem porto-riquenha, que veio a Porto Alegre a pretexto de fazer uma pequena cirurgia num dos olhos, e essa cirurgia ele queria fazer com o Dr. Alfredo Geraldo Sherman. Sherman era, na época, um dos mais importantes profissionais nessa área de como é que se chama, da parte de oftalmologia. Ele foi até fundador, um dos fundadores do Banco de Alva, um médico de grande experiência. E ele veio, procurou o Hospital Espírita por alguma razão, porque o Dr. Sherman tinha uma clínica lá para atender os internos, os pacientes que estavam lá no hospital. Ele era um médico, esse era médico do hospital, contratado pelo hospital. E aí o doutor Luiz Rodrigues fez, foi uma coisa simples, o que me contou isso foi o doutor Sherman. Uma coisa até simples. Teve um pequeno problema, mas foi tudo resolvido. Mas aí ele ficou melhor logo imediatamente e pediu, conversando lá no hospital com o presidente, que era o Sr. Conrado, ele disse, olha, eu tenho uma técnica nova. Ele não era espírita, o Dr. Luiz Rodrigues, ele era um psiquista, um estudioso, tem até mais livros escritos sobre essa temática. Eu tenho uma técnica nova que eu já apresentei num congresso em Mar del Plata, que eu gostaria de fazer uma demonstração aqui, uma técnica chamada uma técnica psíquica, né? Não dizia que era espírita. E o Sr. Conrado concordou em que fosse feito algum trabalho e convidou algumas pessoas importantes no movimento espírita, entre os quais ele convidou o vice-presidente do hospital, o Sr. João Amado Venâncio, me lembro ainda do nome do coronel Valdomiro Eiffel, e a sua esposa, a dona Alba Saucedo, a dona Maria Bocorni e o Dr. Lacerda. Aliás, eu quero aqui corrigir um equívoco que está no livro, da História da Apometria, no livro Espírito, Matéria, Análises ou Horizontes para a Medicina. Eu falo que o Dr. Lacerda não teria ido na primeira reunião, mas eu confirmei com a filha dele, Maria Elizabeth, ele foi desde a primeira reunião. Então esse senhor, esse cidadão que veio do Rio de Janeiro, trouxe com ele uma médium e fizeram a primeira experiência. Do grupo que assistiu, apenas o Dr. Lacerda, o Sr. Conrado e o Sr. Venâncio ficaram impressionados. Os outros ou não perceberam nada, ou não entenderam, ou não quiseram se envolver. E a Maria Bocorni, que foi uma grande médium que trabalhava também no espírito. Então, fizeram essa demonstração e mais algumas. E o Dr. Lacerda, que tinha uma mente muito astuto, né? Tinha uma percepção grande das coisas, quando viu aquele trabalho, ele já era um espírita de muitos anos, né? Conhecia muito a doutrina espírita e muitas coisas do psiquismo humano. É bom que se pareça que ele não era psiquiatra, como alguns pensam, era médico. Foi clínico geral, foi cirurgião, etc. E ele percebeu que se fazia uma contagem e se o espírito do consulente, ou outro que fosse, era desdobrado ao plano astral, precisava de energia. E, então, como ele sabia que o espírito, no caso, o corpo astral, agora nós estamos nos referindo a isso, de alguma coisa é constituído,
para ele se deslocar, ele consome energia, porque realiza um trabalho. Logo ele entendeu que era energia da mente, energia magnética. E foi para casa num entusiasmo incrível, né? E aí me conta a dona Yolanda, e eu relato isso no livro. Ele chega em casa e diz: Yolanda, te deita nessa cama agora, nesse sofá, que eu vou te transportar para o mundo astral. E ela disse a ele assim: que isso, Zé? Está maluco? Zé, ela chamava ele de Zé. Que isso, Zé? Está maluco? Não, tem que cair, vamos fazer. Colocou ela ali, fez uma prece, talvez, fez a contagem do desdobramento e ela me contando. Ela me chamava de Barradas. Aí, Barradas, eu me vi no mundo espiritual. Aí vi um hospital grande, dentro de um jardim muito vasto, um hospital assim, meio neoclássico, antigo, mas muito cuidado tudo, e tinha uma cerca externa e um portão gradeado, e ele me disse: entra no portão. E eu, com aquele comando dele, o portão se abriu, eu entrei, me aproximei do hall de entrada do edifício, estava fechado. E olhei e vi no hall, numa parede, uma pintura, mas não era uma pintura igual a nossa, era tridimensional, de Jesus socorrendo uma criança. Uma coisa como se fosse tridimensional, né? Eu não entendi bem isso. Mas depois eu assisti numa das minhas viagens, né, pelo mundo da Europa, as tais de pinturas tridimensionais que eles fazem nas luas, e tu vê totalmente a imagem tridimensional. Isso, talvez, uma coisa extraordinária. Tem um nome isso, eu não sei o nome. E então aí ela voltou, ela não... E aí trouxe a de volta, e ela ficou tranquila. E foi o primeiro desdobramento da dona Yolanda, uma grande médica, uma pessoa que talvez seja... Eu considero que a apometria tem um tripé, ou um quadro, uma mesa de 4 pernas, talvez. O doutor Luiz Rodrigues que descobriu. O seu Conrado, que acolheu o doutor Luiz Rodrigues, reuniu esse grupo, permitiu esse trabalho e deu a sustentação moral e a sustentação, inclusive, logística e econômica. Ele nos deu tudo. Nós nascemos em berço de ouro. Estava desde o nosso avental, o cafezinho, as bolachinhas, a casa muito boa, tudo era patrocinado pelo hospital. E depois o Sr. Venâncio continuou, e depois foi presidente, depois o José Jorge da Silva continuou, até 1996, quando por incompreensões ligadas a determinações da federação, o doutor Lacerda permitia a comunicação dos pretos velhos, e cantava alguns pontos, as músicas, alguns pontos da Umbanda, queriam que ele proibisse isso, e ele não concordou em proibir. Então ele foi convidado a deixar o hospital. Ele disse que ele trabalhava comprometido com dois aspectos: amor e busca da verdade. E disse, então, ele saiu de lá, fundou a Casa do Jardim. Mas o doutor Lacerda aí percebeu essa coisa do desdobramento e que tinha energia, e começou a estudar isso, a estudar. E há um relato muito interessante que eu faço no livro, que a dona Yolanda me fez, e um certo dia, ela mesma se sentiu no mundo astral desdobrada, num local, que hoje nós sabemos que é a colônia onde está o Hospital Amor e Caridade, em que aguardavam o doutor Lacerda e ela, um casal, elas foram recebidos por um casal, e o cidadão, o espírito, a entidade espiritual, convidou o doutor Lacerda para passar a uma sala, e ela, quando viu que se abriu a porta da sala, percebeu uns quadros, umas lousas, muitas formas de física. E a senhora, o espírito feminino que acompanhava o senhor, convidou-a para um passeio. Ela saiu, apanhou um pequeno veículo na forma de nós chamamos de aeróbus, porque o André Luiz chama isso de aeróbus, pequeno veículo, e sem rodas, sem asas, sem nada.
e fez um passeio pela colônia, achou muito bonito os jardins, as matas, inclusive as casas junto a uma colina, e o acompanhantes lá, moram cientistas. Bom, ela depois do passeio retorna e o Dr. Lacerda já está lá, tinha saído da sala, o cidadão esse, e ele entrega a Dr. Lacerda uma espécie de um livro de capa marrom assim, cinza escuro, aliás, e diz para ele: bom, Lacerda, nesse livro está tudo o que tu precisas. É exato, tu já entendeste. Pronto. Aí ela se acordou, voltou para o corpo físico, dona Ana se acordou e ele percebeu que o Lacerda estava dormindo e bateu, ele acordou. E ele disse: que houve, Yolanda? Aí ele disse: Zé, estivemos no mundo espiritual trabalhando, tu não está lembrando nada, não me lembro de nada disso. Continuou dormindo. Então é para ver, a apometria, ela nasce de uma cooperação, uma parceria, obviamente, entre o mundo espiritual e essas pessoas que eu mencionei e o Dr. Lacerda. E esse livro ficou na mente dele. Esse livro ele certificou os registros lá. E ele começou a florar lentamente e ele demorou. Começou a receber. 20 anos fazendo esse livro. Esse livro foi lançado, o primeiro exemplar. É interessante, Márcio. Muitos anos depois, 20 anos depois foi. Eu lembrei da história do Einstein, né, que também recebeu a fórmula da relatividade e apertaram ele como é que demonstra isso. Eu recebi. Aí ele desenvolveu a demonstração depois de ter a fórmula pronta. Ele fez o processo contrário, né? Normalmente tem um desenvolvimento para chegar numa fórmula. O Einstein tinha esses lampejos, né? Ele tinha uma ligação também. Muito forte. Ele inclusive, eu li alguma coisa do Einstein escrito pelo Berto Roden, que é um extraordinário. Eu li aquele livro. E ele fala Os dois se encontram, né? Mas ele lá conta que os Estados Unidos. Não, sim, Stanford, eles foram próximos. Colegas, né? Não, mas na história que ele conta que o Einstein foi para uma floresta e ficou 4 dias. Né? Isso quase ninguém fala, né? E quando ele volta meio jeito, meio faminto, meio estropiado, meio sujo. Né? E ele tinha ficado lá fazendo contato. E ele se encerrou na sala, no quarto que era em cima, não, em cima, que se chama a parte mais em cima, lá em cima na última peça. No forro lá? Lá em cima, lá é muito comum aqueles quartinhos da floresta. Mezanino, né? Lá em cima, tem um nome isso. E ficou lá e disse para a pessoa: não quero que me interrompa, só me dê alguma coisa para comer. Eles não levavam comida, ficou lá diversos dias. Certo, ele estava, no meu entendimento, escrevendo o que ele deu. Desenvolvendo. Não, o doutor Lacerda era uma pessoa astuta, assim, uma cabeça, uma cultura geral. E a formação dele é medicina, né? Medicina. E esse livro que tem de fórmula de física aí, parece que foi escrito por um professor da área. Ele foi professor de física. Foi. Então ele recebeu... No Senai. Recebeu um conhecimento que ele tinha embasamento para entender, né? Ele foi muito estudioso de história, de física, de matemática. O Dr. Lacerda tinha um processo, a biblioteca dele tomava conta de toda a sala, do quarto dele e dos corredores. Ele era médico plantonista da CE, da Carriza. Ele foi uma época, depois do primeiro da CE, depois da Carriza. Ele dava um plantão em casa, vocês conhecem esse esquema. Ele ficava 24 horas disponível. Se havia uma emergência, o pessoal telefonava para a casa dele, ele ia na casa. Então ele ficava estudando, varava a noite lendo e estudando. Mas a gente pode imaginar assim que o Dr. Lacerda era um gênio, que o livro veio com muita facilidade. Conversando com a Beth, que acompanhou tudo isso, a filha mais velha dele, ela me disse: Marrada, você não faz ideia o que foi difícil isso, meu pai. Era um problema muito sério em casa. As forças das trevas atacavam, criavam dificuldades enormes. E sempre acontece isso.
É que toda ideia boa ele tem sofre uma resistência forte, né? Mas eu fiz aquela palestra lá em Caxias, no ano passado, mostrando que o Dr. Lacerda houve uma convergência para Porto Alegre, para a casa dele, junto a ele, pessoas muito importantes nesta época. Né? Eu citei uns 15 ou 20, mas os mais importantes foram o Beto Roth, foram o Carlos Torres Pastorino, foi aquela grande médium brasileira que escreveu Memórias de um Suicida, Ivone Ferreira, né? Meu Deus, o próprio Divaldo esteve na casa dele muitas vezes. Alguns se hospedaram na casa dele, outros ficaram no Hospital Espírita, o Diolírio Amorim e muitos outros. Eu tenho um trabalho escrito sobre isso que eu apresentei lá em Caxias. E essas pessoas foram dando, talvez, um suporte para ele nas conversas longas que eles tinham. Ele foi formando um corpo aí. E matemática e física, eu conheci um senhor da universidade, era o catedrático da Universidade de Buenos Aires. Esse senhor é uma pessoa muito humilde, muito simples. A gente olhasse para ele, não dizia nem que ele era o porteiro, muito humilde. E agora não me vem o nome dele, está registrado também lá nesse trabalho. Ele vinha a Porto Alegre diversas vezes. E o Dr. Lacerda conversou muito com ele, e acho que ele ajudou um pouco nessa parte da física e da matemática. Muito interessante essa história toda. Reuniram-se pessoas, não foi por acaso. Esse trabalho está disponível, está publicado, está na internet, a palestra, para dar uma espécie de, não digo uma assessoria, mas uma sustentação para o Lacerda nessa ideia bem toda. Está aí a obra, né? Ainda incompreendida, pouco estudada, mesmo na Casa do Jardim, são poucos os que estudaram, que estudam, lamentável, mas é preciso estudar esse livro dele, esses 2 livros dele. Não há muita coisa de novo, sabe? Vem esses livros sair sobre a geometria, mas não tem novidade, novidade. Eu mesmo estou escrevendo um livro há 20 anos, né? Mas estou sempre receoso, será que vale a pena trazer? Estou há 20 anos com ele agora, está mais ou menos o calhamaço já está pronto, né? Mas é isso. Mas vale a pena, sim, essa história precisa ser renovada e inspirar outras pessoas, né? O livro sempre ele serve de inspiração para outros escritores aí que estão também com receio se publica ou não publica, né? César, quem conviveu com o Dr. Lacerda, aqui tem pessoas que conviveram com ele, o Brizolara, eu, a Cleia, as filhas dele, o João Pedro, que teve alguma convivência com ele. Quem mais aqui? Ele era uma pessoa assim, ó, ele era uma enciclopédia. E parecia que quando ele ia abordar o tema, que ele ligava numa tomada e aquilo vinha os borbotões. Nós marcávamos reuniões, naquele tempo as reuniões de diretoria fazíamos na casa do Arno Aik, geralmente. Fazia um almoço, era muito agradável. Depois do almoço tinha a reunião de diretoria, não acontecia nada de diretoria. Porque o pessoal começava a querer ouvir. Os assuntos administrativos ficavam depois sempre. Sempre depois. Sempre era meio que autocrático, ele que decidia. Mas ele falava 2 horas, meu Deus, história. E com toda essa caminhada, irmão Barrais, como é que o senhor vê o momento atual e o futuro da nossa Casa do Jardim? Olha, eu acho que a Casa do Jardim tem uma responsabilidade muito grande com relação à apometria, porque ela é o nascedouro, ela vem se desenvolvendo, acho que a casa se desenvolveu muito bem do ponto de vista material ultimamente, mas eu acho que precisamos aqui fazer uma recuperação, um reestudo da obra do Dr. Lacerda. Acho que isso é importante que se faça. Acho que está sendo um pouco esquecida, né? Acho que tem muitos grupos aqui que trabalham com apometria, mas não tem uma prática que se identifique bastante com o que o Dr. Lacerda fazia, né? Acho que há muitas novidades, e fora daqui tem apometria para todo gosto, né?
com nomes os mais diversos. Apometria quântica, Agora, apometria cósmica, tem vários rótulos que a vão casa, sendo colocados, né? a casa continua fazendo muito bem algumas coisas, como a divulgação do livro, continua sendo editado e distribuído e vendido pelo Brasil inteiro. A casa tem feito cursos fora, né? Eu sei que tem um grupo agora que continua. Houve aí nos anos passados um grupo forte, era liderado pelo Dr. Augusto. Participava o Dr. Augusto, participava o Mário, o Zeca, o Dr. Dano Filho, participava a Cleia, participava o Mário Santos, participava eu, o João Pedro. Era um grupo de 5 ou 6. E naquela época viajamos por muitos locais do Brasil. Fazendo a divulgação. Fazendo cursos. O local mais distante que nós fomos, nós fui eu e o João Pedro só, foi Recife. E hoje me consta que tem um novo grupo que está fazendo isso fora. Aquele grupo se dissolveu por uma série de razões, mas estão dando continuidade. Acredito que a casa tem um grande papel já cumprido e continua sendo muito importante na divulgação e na prática da apometria. Então, o caminho principal é continuar a educação espírita, né? O estudo. O estudo. E tem surgido novas obras também, né? Tem surgido, algumas interessantes. Também. Eu li parte, só que ainda não li. Tem obras, por exemplo, que eu acho interessantes, os trabalhos do Dr. Victor de quê? Victor Ronaldo, que era um médico, um coronel da aeronáutica, que participou muitos anos aqui com o Dr. Lacerda, que tem alguns livros muito bons. Tem um livro dele que está aí à venda, que ele é uma entrevista com o Dr. Lacerda. O livro, do começo ao fim, é uma entrevista. Perguntas e respostas. Qual é o nome do livro? Olha, eu não tenho memória fraca. A gente dá uma olhada ali. Ele está ali. Divulga para os nossos... Victor Ronaldo da Costa. Esse livro é extraordinário. Os nossos web cyber ouvintes. São perguntas e respostas que ele responde. Depois o Victor tem mais 2 ou 3 livros muito importantes. Eu considero muito bons os trabalhos dele. Tem diversos autores, né, que estão escrevendo sobre a apometria, alguns com uma ótica meio própria, um pouco diferente, né? Alguns falam coisas que realmente são reais ou são verdadeiras do ponto de vista da apometria, mas acham que é novidade. Tem um livro de um médico, não guardo muito nome, que fala sobre a apometria por atacado, como se fosse uma novidade. E ele contabiliza os milhões de espíritos que ele já atendeu, mas nós fazemos aqui isso, meu Deus, há quantos anos? Atender grandes grupos, atender eventos de batalhas, campos de batalha, desastres. Atende-se todo aquele grupo no trabalho, né? Simultaneamente, eles chamam isso de apometria por atacado. Mas tem obras boas por aí, mas eu sempre acho que nós devemos ler tudo e reter o bem municipal de Tarso, né? Porque há muitas coisas que são bastante fantasiosas. Então nos resta agradecer ao irmão Barradas essa entrevista para o nosso programa Rede Projeto do Bem. E a gente continua, né? Hoje é só o início da nossa conversa. Tem muita coisa para conversar. Se Deus quiser. E eu, para concluir, agradeço muito aí, César, a oportunidade e recomendo aos ouvintes que leiam a obra do Dr. Lacerda. Comecem pelo Espírito Matéria. Ali não só está toda a fundamentação, está essa historinha que eu tentei contar alguma coisa aqui, está ali, está uma biografia do Dr. Lacerda, uma pequena biografia, de uma segunda biografia feita pela filha e pelo neto. O livro é muito interessante. E eu lembro assim, em face de que nós somos ainda até hoje considerados como responsáveis pela parte editorial do livro, nós temos lido e relido muitas vezes e sempre tem novidade. É incrível isso. É a comunicação contínua. Não deixem de estudar o Dr. Lacerda em livro dele. Então,
Muito obrigado. E uma coisa que eu não disse, não vou dizer agora, todos os trabalhos que eu abro ali, a mulher já sabe. Não é nada disso, não. Que Aliás, o senhor abre? eu digo assim, sempre. Eu digo assim, lembrando as palavras do Dr. Lacerda, ele dizia assim, primeiro de tudo, ele dizia assim, devemos atender os espíritos sofredores, que eu prometei aí para o mundo astral, foi para nós. E ele dizia, como é que ele dizia? Curai os corpos astrais, renovai as vestes, dar-lhes alimento, pão, leite, água pura e mel, depois encaminhai-os para a espiritualidade. Bacana. Olha, eu tenho aquele trabalho que está por aí também editado, eu tenho uns 15 trabalhos que eu vou juntar no livro, que fala Apometria, Instrumentos de Caridade. Tem gente que olha a apometria como um livro de normas técnicas. Nada disso. É um cântico de amor, uma exortação à caridade. Então, muito obrigado. Mas desculpa que a minha memória às vezes não lembro de nomes. Eu vejo um filme